Já começou. Então tá bom. Vamos agradecer a Deus e Jesus, né, por estarmos reunidos, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que estejam conosco os nossos irmãos mentores, trabalhadores de nosso Pai e do Cristo, do nosso Mestre, pedindo que os médicos possam ir cuidando dessas situações que nós estamos comentando durante as conversas que fazemos antes de ligar a gravação do vídeo. Pedimos que os médicos possam atuar lá junto com a nossa irmã Jalene e também junto com o nosso irmão João Henrique. E também com o irmão que foi ligado a mim por conta das conversas que estamos tendo, que ele receba, ou ela receba tudo o que necessita, que compreenda a sua situação, e se for benéfico a esses irmãos, a esse irmão ou irmã, que possa ficar conosco aqui, acompanhar, que os mentores ajudem na sua compreensão e entendimento. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Olha, eu mandei um link aí para vocês no grupo, para vocês darem uma olhada, porque a gente nunca sabe quem que estava conosco naquela época. Bom, enfim, é uma época não muito distante, né? Porque, pessoal, vocês vão ver lá no vídeo do link que eu mandei, vocês vão ver pessoal de máscara, né? Então não tem muito tempo, não. É bom vocês acompanharem isso aí para vocês ir pegando algumas coisas aí, porque nós estamos trabalhando, não, vou corrigir, né? Os espíritas, as casas espíritas estão trabalhando com uma forma, sabe como que se diz? Uma forma. Sabe, aquele quadradinho? Estão trabalhando muito dentro da caixa, sabe? E as coisas avançam, viu? Nós precisamos utilizar as coisas. O Edson saiu aqui. Ah, tá lá. Nós precisamos usar o que nós temos, tá? Então, vou fazer uma pergunta para vocês aí, de modo geral. Vocês respondam, por favor, porque a reunião é boa quando a gente participa, quando todo mundo participa. Se estivéssemos hoje sendo feita a codificação, vocês acham que Allan Kardec deixaria de usar a internet, o celular, o computador, o notebook para fazer as coisas que ele fez? Com certeza não. Não deixaria, não. Vocês não acham que Kardec usou tudo que tinha de recurso naquela época para fazer a codificação? Então, vocês vejam, a situação é a seguinte. Os nossos irmãos judeus, especialmente os ortodoxos, nós temos isso por declaração de um judeu, né, que trabalhou conosco, um grande amigo, o seu Maurício, e ele diz que a religião deles, além de ser muito preconceituosa, né, porque ele, sendo médium, ele veio trabalhar numa casa espírita. Isso não faz necessariamente que a pessoa acredite em Jesus, que é óbvio que judeu não tem nada a ver com Jesus. Mas ele fala que, em termos de vida, de viver, do dia a dia, os irmãos dele, e na religião dele, vivem como há 5.000 anos atrás. Se você for pegar, por exemplo, uma missa da Igreja Católica, você vai ver que as missas são iguais há pelo menos 500 anos. A Igreja tinha certos rituais, né, certas situações aí das missas bem diferentes até 1517. Depois disso aí, houve uma mudança. Depois dessa mudança, na Igreja, não houve mais mudança. Então, tem 500 anos, mais ou menos, que a Igreja Católica tem o mesmo formato. Os irmãos evangélicos, tido aí como nome de evangélicos, né, aqueles que a gente antigamente chamava de crente, das igrejas tidas como evangélicas, são tantas, né? Incluindo protestantes, batistas, etc. e tudo, eles têm também um formato aí bastante complicado em termos de fundamentação. Eu diria que até mais um fundamentalismo, né? Porque a igreja evangélica, infelizmente, ela é muito mais do Velho Testamento, ele é muito mais para o lado judeu do que para o evangelho, como deveria ser, né? Porque evangélico teria que ser base no evangelho de Jesus.
Não é verdade? Por isso que chama evangélico, por causa do evangelho de Jesus. A Igreja Católica fez esse erro, os nossos irmãos evangélicos estão fazendo o mesmo erro. Mas está tudo certo. O que eu quero dizer é que, apesar de tudo isso, os evangélicos, como o objetivo deles é aumentar a quantidade de fiéis, né? Infelizmente, a grande maioria das igrejas, porque quanto mais fiel, mais grana entra, mas eles usam todos os recursos que tem. Você vai ver os caras na televisão, no computador, YouTube, aquele pastor Cláudio Duarte, que eu racho o bico com ele, ele está no YouTube lá, ele tem milhões de seguidores no YouTube. E nós, espírita, precisamos parar com esse negocinho de, sabe, tudo fechadinho e tudo mais. Então eu mandei para vocês no grupo, quem não tiver no grupo, me chama no particular, mas acho que todo mundo que está aqui agora está no grupo. Falar em estar no grupo, ô Janelle, cadê sua amiga, Lígia? Ela está com visita, hoje ela não ia poder assistir. Ela tá bom. Tá bom. Depois, quando tiver oportunidade, se você não achar inconveniente, né, não for assim, deixar a pessoa chateada, pergunte se ela quer participar do grupo, tá? Para nós é um prazer, não tem problema não. E aí, vocês vão ver lá no link uma doutrinação que nós estamos aqui nessa sala, na minha casa. A médium, né, a Sônia está em uma ponta da mesa, nós ligamos o notebook e fizemos um contato com uma irmã nossa de Cafelândia, muito amiga minha e da Marli, a Leninha, que está no grupo também. E nós tratamos, através do monitor, nós olhamos a Leninha lá ao vivo e cuidamos do espírito que estava com ela. Aí a pessoa fala, pô, mas nem precisa disso, é só mentalizar. Na verdade é o seguinte, ó. Quando o médium está conosco e a gente pede para mentalizar alguém lá, à distância, pode ser que tenha um espírito muito perto da pessoa que você quer ajudar, tá? Pode ser que esteja muito perto, está ligado à pessoa e ele vai acabar vindo para cá. Só que quando você vai na casa da pessoa, você prepara a pessoa, lógico, né? Vai falar para ela, olha, eu vou querer olhar algumas coisas aí da sua casa, se no primeiro momento não der para tratar o que nós estamos pensando que seja. Por exemplo, eu acredito que a mãe da Carmen esteja com o irmão dela. Uma hipótese. Então, só que se ela não estiver lá do lado dele, pode ser que ele esteja no hospital e a mãe tenha ficado no sofá de casa. Então, se por acaso a mãe estivesse na casa da Carmen, a gente ia fazer que nem nós estamos fazendo agora, tá? E aí, a gente pede para dar uma olhada e eu percebo na hora o que está acontecendo, né? Mas eu não estou vendo nada ali. Dá uma voltinha com a câmera para eu dar uma olhada. Aí eu faço assim. E aí a gente localiza o espírito. Às vezes ele está no canto da sala, às vezes ele está dentro do guarda-roupa, no lugar escuro. Muitas vezes a gente acha, nós já achamos, por exemplo, criancinhas muito pequenininhas, muito novas, menininhas muito novas, lá no quarto da Marli, que estava lá porque gosta de ver a tia tocar piano. Entendeu? Então, nem sempre está acompanhando a pessoa. Por exemplo, a Marli está na sala. A criança pode não estar com ela, está no quarto, perto do piano, esperando a tia voltar, com a esperança também de que ela vá tocar piano. Então, ela fica perto do piano. Deu para entender? A gente não está num quadradinho, tá? A gente tem que explanar melhor as coisas. E tem coisa que acontece na reunião mediúnica que a gente não sabe por que acontece. Conforme a gente vai adquirindo conhecimento, a reunião mediúnica vai melhorando. Até porque em algum momento você vai pensar o seguinte, olha, vamos dizer assim, vamos supor que fosse verdade, né? É a realidade. Eu e fulano estamos melhorando, estamos adquirindo conhecimento, estamos estudando, estamos trabalhando, mas o resto do grupo não se interessa. Vai chegar um momento que você não consegue mais ficar com eles. Você não vai conseguir mais ficar naquela casa ou naquele grupo. Você vai se ver obrigado a montar um grupo você mesmo. Não tem jeito. A gente não quer, eu não quero essa responsabilidade, eu não tenho lugar para fazer isso, eu não quero ninguém na minha casa, mas não tem jeito, gente. Uma hora vai acontecer. Sabe por quê? Porque as casas espíritas, todas as que vocês já conheceram na vida, elas começam em algum momento dentro de uma residência, com uma reunião de amigos, até com uma reunião de parentes.
Então vamos supor assim, ó. No domingo tem reunião na casa da Dona Inês. Então tá lá na casa da Dona Inês a reunião entre ela, o Júnior e a Marli, tá bom? Aí a amiga da Dona Inês, Dona Terezinha, fala, poxa, você tem reunião de domingo na sua casa? Eu gostaria de participar para ver como é. Aí ela vem. Tá? Ela gosta e vai ficando. Daqui a pouco vem a filha dela, a Cris. Gosta, vai ficando. Daqui a pouco vem o marido da Cris. Gosta, vai ficando. Ó, não dá mais para caber tanta gente na minha casa. Pode olhar nas obras póstumas de Kardec, que vocês vão ver que foi assim a vida toda. Dentro da casa não aguenta mais, alugaram um salão. O salão não aguentou mais, ficou pequeno, alugaram um outro. E assim por diante. As casas espíritas começam dentro da casa da gente, tá? E sabe por que isso acontece? Porque sempre foi assim. Pode pegar o livro nosso Jesus no Lar, que vocês vão ver que Jesus ensinou. O nosso trabalho começa dentro de casa, com a família. Depois que nós vamos para fora. Então tem coisa que acontece na reunião mediúnica que nós precisamos saber o que acontece, por que ela é assim. Em algum momento, nós vamos precisar conversar com as pessoas e explicar, olha, eu tenho uma informação, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ah, tá bom, pode compartilhar. Se a pessoa for acessível, né? For uma pessoa tranquila, que gosta de informação. Tem gente que não gosta de estudar, não tem? Tem gente que não gosta de ler, mas ela gosta de informação, ela gosta de palestra, ela gosta de curso, compreende? Mas tem gente que não consegue pegar num livro para ler. Tudo bem, fazer o quê? Vamos ajudar a pessoa de qualquer jeito, só por causa disso nós vamos abandonar? Então vamos passar a informação para a pessoa. Às vezes ela se interessa. Olha, eu estou aprendendo um negócio muito interessante, assim, assado, tá? Então nós vamos saber, por exemplo, nas nossas reuniões mediúnicas, nós aprendemos, e já falamos aqui várias vezes, sobre o fluido vital. Vocês lembram disso? Principalmente Jalene, Edson, Carminha, tá? O problema é o seguinte, o fluido vital ele tem que ser deixado com o corpo de carne. Para resumir bem, tá? O negócio é mais complexo, mas o resumo é isso. Quando a gente desencarna, o fluido vital deveria ficar com o corpo de carne. Deveria ir para o sepulcro. Tá bom? Mas não vai. A maioria de nós não se desliga do fluido vital. Tá bom? E o fluido vital, no mundo espiritual, enganado, não gasta. Perceba bem, ele não gasta. Ele só gasta quando está no encarnado. Por isso que você tem que se alimentar. Toda hora. Senão você comia uma vez só e ficava 80, 90 anos só com aquela comida que você comeu no começo da vida. Não, ele vai gastando. Você renova com alimento. Aí ele fica fortão. Tá bom? No mundo espiritual desencarnado, ele não gasta. Inclusive, ele é usado pelos trevosos, o fluido vital do desencarnado, que evidentemente não deixou o fluido vital no corpo de carne, levou com ele. Ele é usado para fazer um monte de coisa no mundo espiritual. Tá bom? Isso é assunto de outros vídeos que já fizemos, de no futuro. O que eu quero que vocês entendam é que há um monte de coisa que acontece na reunião quando você recebe o espírito, ou o espírito está aí com você na sua casa, ou está te acompanhando. Então você se sente, por exemplo, com 80 anos, tem que ter uma explicação, porque você tem 60, tem que ter uma explicação. Né? O meu coração não pode ser de uma pessoa de 80 anos. Pode acontecer? Pode acontecer. Depois de muito e muito tempo, que um espírito de 80 anos ou mais está com você, perto de você, e causa em você as mesmas sensações que o espírito tem. Tá certo? Vamos voltar ao principal fundamento dessa história. O médium fica com dores, fica em perturbação, fica esquisito, por quê? Porque ele é médium. Então o espírito tomou um tiro na cabeça, tá? E se aproxima do encarnado. O encarnado vai sentir o quê? Dor de cabeça. Tudo bem? O espírito teve um tumor no estômago. Se aproxima do encarnado, médium. O médium vai sentir dor no estômago. No começo, sentiu, tratou, resolve. Não resolveu? Não tratou do espírito? Foi no médico? No começo, o exame não vai dar nada. Você não vai ter problema nenhum no estômago. Ah, não tem problema nenhum no estômago. Você esquece isso aí. Mas não trata do espírito. Vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo.
De perispírito para perispírito, a doença se instala no corpo de carne através dos plexos do corpo de carne. Tá bom? Centros de força no corpo espiritual, plexos do corpo de carne. De perispírito para o corpo de carne, do centro de força para os plexos, a doença se instala no corpo de carne, no corpo material. E aí você vai ter uma doença. De tal forma que a maioria das doenças que nós temos, não são causadas pelo seu próprio corpo de carne. Tá bom? Seu corpo de carne só cria uma doença quando você usa mal o seu corpo de carne, ou quando está marcado no seu programa de encarnação, uma doença que geralmente ela é de nascença. Não é uma regra absoluta, mas geralmente ela é uma de nascença. Tá? Mas por conta de várias coisas, inclusive eu mandei aí a questão da célula, aquele trabalho do japonês sobre a molécula de água, para vocês entenderem que pensamento negativo, palavrão, xingamento, ódio, dá uma olhada no ódio que está no mundo, dá uma olhada no ódio que está no Brasil, tá? Todo mundo odiando o outro, a pessoa odiando o próprio irmão, porque o irmão torce para outro time, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Um torce para um, porque o cara é o cara, né? E o outro torce para o outro, porque o outro foi o cara. Enfim, os irmãos acabam se odiando, porque um escolhe um partido e o outro escolhe outro partido. Isso é tão absurdo que é ridículo a gente conversar sobre isso. É pueril, é coisa de criança. Né? Você brigar com alguém por causa de um candidato. Isso é tão ridículo, gente, que eu me sinto envergonhado de falar sobre isso com espíritas, mas eu falo isso constantemente, porque os meus amigos espíritas, entre aspas, acabam se equivocando e mandam essas coisas para um monte de gente, acaba esquecendo e acaba mandando para mim. Eu aviso, eu sei que você pisou na bola, que não era para ter mandado para mim, que você sabe como é que eu penso, tudo bem. Mas se mandar de novo, eu te bloqueio, não quero mais conversa e vai se catar, porque nós não somos espírita para cair nessa. Agora, se a pessoa está espírita, então você vai estar espírita em outro lugar. Né? Então, tem um amigo, por exemplo, evangélico, que me mandou um negócio que eu falei, escuta, irmão, esse Jesus que você segue não é o mesmo que eu, cara. Procura outra coisa para fazer, que você vai se enrolar. Não me procura mais, não. Deixa eu te bloquear. Não fica bravo, não. Quando acabar a eleição, a gente volta. Porque o Jesus que você está seguindo não é esse Jesus aí de violência, de agressão, de perseguir o outro, de ir atrás para matar, e etc. Não tem nada disso, gente. Esse Jesus que você está seguindo é o Jesus que namorou Madonna. No mínimo. Não pode ser o Jesus que eu sigo. Jesus não tem nada a ver com isso, gente. Jesus não tem violência. Jesus não tem fofoca. Jesus não tem fake news. Jesus não tem ódio, gente. Tá? O mundo está como está por causa de ódio. E o ódio é o amor que adoeceu. Só tem um jeito de curar o ódio. Tá? Através do amor. Não tem jeito. A gente tem que se cuidar. Tá? Porque a gente cai nisso facinho. Fácil. Nós estamos na carne e para tudo, o médio e todo mundo se justifica na carne. Ah, mas eu estou na matéria, tem que cuidar disso. Não, gente, você tem que cuidar de assuntos que interessam a sua vida. No sentido seguinte, você precisa de trabalho, você precisa de saúde, você precisa tá? Não pode, na verdade, a gente tem que votar, é lógico, cada um tem a sua opinião, eu respeito a opinião de todo mundo, mas tem que parar para pensar o seguinte. Vou dar uma ideia para mim, tá? Porque eu não posso falar do fulano e do ciclano, nenhum de vocês. Eu conversei com o Edson esse dia e ele falou, ainda bem que nós conversamos. Eu vou falar de mim. Eu tenho 61 anos. Meu pai morreu com 82. Minha mãe tem 87. Eu conheci meu avô. Meu avô morreu com acho que mais de 90 anos. E todos esses caras mais velhos que eu da minha família, papai, vovô, minha mãe, sempre tiveram a mesma ideia de falar uma coisa para mim. Governo, até agora, nunca tirou a gente da pobreza. Vai estudar, vai trabalhar e seja um homem honesto e trabalhador e não se mete em confusão. Cumpre suas obrigações, mas nunca adore um ser humano, não importa quem seja.
tá? Nós estamos aqui para amar Deus e Jesus. E tudo que a gente fizer, falei pro Edson esses dias, Edson, você vai tentar se juntar com alguém para fazer, por exemplo, um trabalho de caridade. Aí você começa, se junta, todo empolgado, com a maior da boa intenção, você se decepciona com a pessoa. Então você tem que procurar pessoas de bem, pessoas honestas. Não importa se são só 2 ou 3, compreendeu? É assim que começa uma casa espírita. Ninguém, tudo que é bom, gente, não começa gigante. Tá? Isso é na época do dinossauro, que o dinossauro já crescia, já nascia grande, né? Tudo começa pequenininho. Então, pensa bem no que nós estamos fazendo na vida, porque nós estamos deixando essas situações nos separarem, nessa encarnação, nos separarem em definitivo de amigos e de irmãos, hein? De parentes. Tá? Por conta de que aquele fulano é o cara. Para com isso, gente. O cara é Deus e Jesus. Isso eu falo para o espírita médium, né? Se eu for falar isso para o evangélico, provavelmente eu tomo um tiro, né? Aí o cara fala assim, despertamos os espíritos. Por que tem a reunião para despertar os espíritos? A doutrinação. Deus não poderia, por assim dizer, estalar o dedo e despertar todo mundo? Concorda, não? Jesus não poderia aparecer para todo mundo? Envolver todo mundo no clarão? Né? Pedimos para vocês, quem tivesse condições, assistir o Nosso Lar hoje para se preparar para a reunião. No começo do Nosso Lar, assim que André Luiz percebe que existe uma luz que aguarda aqueles irmãos que vieram resgatar os outros sofredores no umbral, né? Tem uma luz ali, que é aquela luz que eles vão usar para chegar na colônia. Então eles entram no umbral. Quando eles entram no umbral, tem uma espécie de túnel de luz. Tá bom? Jesus é uma luz intensa. Ele irradia amor do mais sublime que nós nem chegamos a conhecer. Tá? O amor mais sublime que nós conhecemos na Terra é da mãe. É amor de mãe. Põe aí o amor de mãe 1 milhão de vezes maior do que o que você conhece. Da mãe mais amorosa que você conheceu. E você não vai chegar aos pés do amor de Jesus. E ele chega ali com aquela luz e envolve todo mundo, desperta todo mundo. Bom, aí por que ele não faz isso em vez de pôr reunião mediúnica? O que vocês acham? Por que tem a reunião mediúnica? Se Jesus poderia fazer tudo isso que eu falei agora. A Jalene saiu da minha tela. Jalene ligando o microfone e volta na minha tela, que eu não estou vendo. Vamos lá, gente. Por que nós temos uma reunião mediúnica para despertar espíritos se Jesus poderia despertá-los só aparecendo a luz dele para todo mundo na escuridão? Para a gente poder aprender com o sofrimento dos outros. A reunião mediúnica existe, gente, como oportunidade para nós despertarmos, tá? Os desencarnados poderiam ser despertados nas trevas só com a aparição da imagem de Jesus e despertava todo mundo. Mas se ele fizer isso, nós vamos continuar nas trevas. E aí a gente desencarna e vai para as trevas. Trabalhando com a mediunidade, no centro espírita cristão, o que nós fazemos? Nós aprendemos com o sofrimento dos outros. Por que esse espírito está sofrendo? Na conversa você vai descobrir. Ele matou alguém, ele roubou, ele ficou muito ligado a dinheiro, só pensava nisso. Você vê que as pessoas estão sofrendo na carne, né? Encarnados ainda. Ainda encarnados eles estão sofrendo. Você pode olhar a sua volta que você vai ver irmãos aí que só pensam em dinheiro. Né? Depois, quando chegar com 50, 60 anos, 70 anos, vai gastar tudo que ganhou para a saúde, porque não cuidou da saúde. Só pensou em grana, mais dinheiro. E aí come que nem um porco, tá? Não se cuida, não faz exercício, porque quem tem tempo para ganhar dinheiro não tem tempo para fazer ginástica, exercício. Ele vai fazer quando já estiver doente. Né? Tanto que a gente tem vídeo aqui, tem curso sobre alimentação. Sobre alimentação. É complicado hoje em dia um cara que tem um certo poder aquisitivo aí, classe média, tá? Gente que não é precisa ser rico não, viu, gente? O cara ganhou mais de 4 mil, 3 mil, 5 mil reais aí, ele come o tempo todo. É impressionante, a pessoa passa o dia todo comendo. Acabou de almoçar, daqui 15 minutos ele quer um chocolate. Daqui 1 hora ele quer tomar café. Ele quer um lanche.
Que isso, gente? Nós desaprendemos a viver. Mas, enfim, nós temos reunião mediúnica para a gente aprender a viver. Quantas pessoas vocês já atenderam? Quantas pessoas vocês já viram serem atendidas com câncer no estômago porque se alimentavam mal? Né? André Luiz morreu com um problema. Ele falava lá no filme que ele teve aquela doença. Até pouco tempo atrás, você não podia falar a palavra câncer. Não fala isso. Credo, pecado. Fica falando, não fala isso. Que isso, gente? É câncer. Câncer é uma doença como qualquer outra. Só que as doenças podem ser criadas pelo jeito que a gente vive. Alimentação, mau pensamento, volta lá para a experiência, né, Edson, da molécula de água lá do japonês. Mais 70% do nosso corpo humano é água. Então, se você odeia, você está transformando aquela água do seu corpo de carne em molécula escura. Assiste o vídeo do japonês que nós mandamos, é importante. Tanto que quando você coloca uma música boa perto da molécula de água, ela fica brilhante. Ela se ilumina praticamente. E em vez de a gente escutar isso, a gente vai assistir jornal desses da Atena da vida. Vamos assistir debate político para ver se aquele candidato que a gente gosta vai bater muito no outro. Olha só. Você vai no YouTube, o cara fala lá, o fulano humilhou o ciclano. O cara tem orgulho do candidato dele ter humilhado alguém. Será que o povo não está percebendo isso? Nós estamos orgulhosos do nosso candidato humilhar o outro. Ninguém apresenta um plano de governo. É só briga. O que está acontecendo com as células e as moléculas do corpo dessa pessoa que está fazendo isso? Está adoecendo. Ele vive há muito tempo fazendo isso, ele já tem uma doença instalada. Você pode ter certeza absoluta. Esses caras vão ter tumores, cânceres, doenças da pior espécie que vocês imaginarem. Porque a água é tudo na vida, inclusive no nosso corpo humano. Aí o cara vem para a reunião mediúnica, para a gente aprender, a gente sai da reunião mediúnica e vai comer uma macarronada. Vai assistir um telejornal com um monte de homicídio, de sequestro, de bandidagem. A gente não consegue ficar em sintonia com as coisas que nós mesmos contamos para o desencarnado. Isso é um absurdo. E depois a gente não sabe por que está desequilibrado. Entendeu? Aí o cara fala assim, eu estou indo na casa espírita e não está resolvendo. Eu estou em desequilíbrio, estou perturbado, estou doente. Eu vou afastar da casa espírita. Não é casa espírita, gente. É o que você faz da sua vida. Geralmente o problema é com você, não é com o outro. Vocês lembram da história da reunião mediúnica? Eu estava falando com a Janine agora mesmo sobre a reunião mediúnica. Né? O que acontece na reunião mediúnica e tal. Bom, pode ser que tenha uma pessoa lá que está trabalhando, pode, mas vou falar para vocês de novo. O cara reclamava da reunião mediúnica para o dirigente. Reclamava da mulher que ia com decote muito grande, a moça que aplicava passe cheio de pulseira, o cara que não tomava banho, que cheirava mal. Ele falava de todo mundo. Ele falou, isso aqui é uma reunião mediúnica. Como é que a gente pode trabalhar com esse povo fazendo barulho de pulseira na hora de dar passe? Como é que a gente pode ver a pessoa ali, tá na mesa, trabalhando, a gente vê ela olhando para a pessoa lá, olhando o celular que está no colo dela, ela pensa que a gente não vê isso. E ele só reclamando. O dirigente, muito inteligente, um sábio, falou para ele assim, vamos fazer o seguinte, próxima reunião, no começo da reunião você me procura, nós vamos dar um jeito nisso. E o cara saiu feliz da vida, achando que o dirigente ia comer o topo de todos os médios da reunião. Quando ele chegou lá, na reunião, feliz da vida, né, e até de roupa arrumadinha, porque ele não poderia estar fedendo e desarrumado, né, ele falou disso de mal, sobre isso. O dirigente falou assim, ele foi procurar o dirigente, ele falou, fica tranquilo. Começou a reunião, lá naquela mesinha ali, tá vendo onde a gente põe os copinhos d'água? Você vai pegar aquele copo maior de água, vai colocar no pires e vai deixar ele cheio até a boca. Tá bom? A água é milagrosa. Você vai andar em volta da mesa, tá? Vai andar em volta da mesa durante a reunião inteirinha. No final da reunião nós vamos conversar. E ele fez isso. No final da reunião, acabou tudo, ele foi conversar com o dirigente. O dirigente falou, e aí, o que você notou de errado nas pessoas hoje? Olha, aquele negócio do copo d'água lá é bom mesmo, hein? Hoje eu não vi nada de errado, as pessoas parecem que estavam tudo correto. Ele falou, não é isso. É que você prestou atenção no copo d'água para não derramar água. Você não prestou atenção nas pessoas. Tá? Presta atenção em você primeiro. Depois você presta atenção nos outros.
Porque se Jesus não julgou ninguém, não somos nós que vamos ficar julgando os outros. Principalmente em reunião mediúnica. Nós não viemos para ficar reparando os outros, nós viemos para melhorar. E o copo d'água não podia derramar, né? Eu esqueci de falar isso. Então vai lá para o nosso lar no filme, que você vai ver que uma hora o André Luiz está falando tanto, reclamando tanto, que o Lísias, se eu não me engano, né, Júnior? O Lísias pede para ele dar um copo d'água para ele, põe na boca, mas não engole. Rapidinho ele percebeu que era para ele ficar quieto. Falando demais, põe água na boca e não engole. Aí o espírito vai lá para a colônia, né, gente? Que a gente está falando disso. Ele vai para a colônia. Vocês perceberam lá no filme, vocês perceberam no livro, que a gente toma um caldo lá na colônia, no nosso lar? Vocês perceberam? Tá bom. Nós despertamos para ir para a colônia. Tirar o fluido vital, blá, 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 vamos para a colônia. Tá certo? Nós estamos em espírito, não temos corpo de carne. Por que nós ainda tomamos caldo na colônia? Dessa pergunta vocês não escapam, não. Pode responder. Por que vocês acham que a gente ainda tem que tomar caldo lá, como alimento, na colônia? Eu só estou escutando meus cachorrinhos lá, os grilos, os sapos. Eu acho que são espíritos que estão ligados ainda ao fluido vital, né? Então, eles estão ligados, eles sentem fome, sentem dor, e acho que esse caldo, eu entendi, como se fosse um remédio, alguma coisa para amenizar, foi o que eu entendi. Tá, quem mais? Agora eu estou escutando os quero-quero lá na grama da represa. Eu acho que a Carmen quer falar. Deixa a Carmen, tenha coragem. A Carmen meteu o dedo ali no microfone. Olha o dedo dela ali. Ó. Eu acho que você está pondo o dedo em algum lugar. Na verdade, depois de ouvir a história que você falou, na verdade, esse líquido, essa sopa que nós tomamos, ou que é tomado, nada mais é do que talvez, tudo bem, pode ser para trazer a limpeza, mas talvez seja um modo dele saber que ele está numa nova realidade, ou que aquilo seja um processo que inicia para o desligamento dele. No sentido assim, quando eu estava encarnado, eu comia comida. Agora eu estou num outro processo de desencarne, então estão me preparando para uma nova realidade, que no caso seria uma sopa, ou poderia ser um doce, ou poderia ser uma bolacha. Tá. Mas é somente um preparo. Tá bom. Tá legal, tá certo. O Júnior ia falar o quê? Pegando o gancho na Carmen, o que ela falou é mais ou menos isso que eu ia falar. Tá. O espírito de André Luiz estava nos hospitais e a partir do momento em que ele recebeu aquele tratamento para melhorar as condições do corpo espiritual, que inclui retirada de fluido vital, ele recebeu aquela sopa, é como se fosse um processo de se desligar da matéria completamente. Então, assim, ele estava habituado à alimentação na matéria, né? E para ele poder se desabituar, né, dessa comida material, a sopa é como se fosse uma etapa desse processo, né? Uma preparação para ele se desligar completamente da matéria. Tá certo. Mais alguém? Eu também achei isso daí, Tá bom. que é justamente para... É uma etapa para preparar que a condição dele agora é outra. Não é mais uma condição humana. Então, vamos dizer assim, que tudo isso que vocês falaram aí está junto e misturado, tá bom? Um pouquinho de cada um. A realidade é o seguinte: a pior parte, e aliás a mais importante, e a que sempre prevalece, desde as conversas com o espírito, como funciona a mediunidade, né? Por que, por exemplo, você tem medo de quarto escuro? Por que eu tenho medo de certas coisas?
Por que eu fico ansioso com outras? Por que isso afeta a minha saúde? Tudo é pensamento, mentalização. O camarada, ele ainda sente fome, apesar de não ter mais o fluido vital. E aquilo ali, que ele toma o caldo, ele se sente saciando algo da fome dele. Até que um dia ele está com o pensamento tão melhorado, que ele não toma mais o caldo. Então vocês vão reparar, ou não sei se vocês repararam, mas em nenhum momento os mentores, os instrutores, os ministros são pegos em um jantar, por exemplo, tomando caldo. Só as pessoas que estão nas casas, né? Os recém-chegados. Né? Tanto que na casa para onde vai o André Luiz, na casa acho que da mãe do Lízio, se eu não me engano, da sogra dele, não sei, ela faz um pote assim de sopa, daquele que parece que é aqui da terra, né? Então tudo está na mente. Tudo é pensamento. Na medida em que a gente pensar que nós podemos curar as pessoas e acreditar nisso, você vai curar as pessoas. Tá? Se você assistir alguns vídeos de Divaldo Pereira, você vai achar ali o que ele explica do autopasse. O autopasse é uma coisa importante, principalmente quando a gente passou pela pandemia, né? O autopasse é uma prece. Tá? Então, se você tem aí algo de desconfiança, que a mamãe está em casa, tá? Desencarnou e está em casa, ou que tem alguém com 80 anos perto de você, que não é seu, isso não é seu, não fica sofrendo por isso. A maior parte das coisas não são nossas. Você é médium. Bota o seu conhecimento, bota a sua mediunidade para funcionar. Todo mundo tem intuição. Faz uma prece, mas aquela prece fervorosa mesmo. Entendeu? E mentaliza Jesus ajudando esse camarada que está perto de você sofrendo. Ou com um coração de 80 anos, ou a mamãe que desencarnou que não acha o caminho dela. Tá? E faça isso seguidamente, várias vezes, toda noite. Uma prece só, para um espírito que está sofrendo muito tempo, não resolve o problema dele. Ele tem que perceber que está fazendo isso com amor, porque é o seu amor que vai entrar, penetrar, tá? Essa carapaça da matéria que está em volta do cara. Por que a gente toma caldo, então, na coluna quando chega? Porque nós estamos ali com a mentalização ainda ligada à Terra. Entendeu? Você vê que todo o tempo, o André Luiz foi perguntar no começo do filme como ele fazia para visitar a família, para mandar mensagem para a família. Então, ele só fica pensando naquilo. Então é natural que ainda sinta fome. Tá bom? O nosso tempo hoje está curto, essa conversa é muito interessante. Tem muita coisa para falar. Tem mais 4 questões que nós não respondemos ainda, do que nós mandamos no grupo. Tá bom? E aí eu quero conversar com vocês durante a semana sobre isso que está acontecendo aí nas casas espíritas, ou lá com a Carminha, onde não tem casa espírita kardecista, para ver o que a gente faz para resolver. Não pode deixar assim, tá? Não pode deixar assim. Não pode deixar as coisas continuarem, porque a doença se instala. Então é preciso cuidar para ver se melhora as coisas, para ver se evita a doença se instalar no corpo de carne. Combinado? Vamos encerrando aí, que está em cima da hora. Obrigado, Carminha. Vamos ligar os microfones aí? Eu é que agradeço a todos mais uma vez, gratidão. Eu fico muito feliz agora que eu posso participar de novo, poder vê-los. A semana passada, infelizmente, cortou a sua fala, porque o tempo já estava em cima. Me deu um tempo aí e eu não sabia como religar, aquela coisa, né? Mas não religa, é só no grupo mesmo. Tchau, Graça. Tá bom. Tchau, Dominei. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, Edson. Boa noite. Tchau, Edson. Tchau, Jalene. Tchau, Graça, Carminha. Hélio. Fiquem com Deus. Maria, Carmen, tchau. Esses irmãos que estão conosco nas nossas residências, nos seus familiares. Esses espíritos sejam todos tratados, desligados dos encarnados e encaminhados para o colônia, tratamento. E se houver os espíritos que nós imaginamos que estavam conosco no começo da reunião, a dona Cida, o espírito com 80 anos ou mais com a Jalene, que eles sejam tratados e desligados de nós, estejam esclarecidos. Se for necessário, que sejam adormecidos para
para receber a informação necessária na colônia. Graças a Deus, graças a Jesus. Não esqueçam de fazer teste por eles. Tchau, gente.